Oi, eu sou Gislene Natera, conhecida como Gigi, amiga do Douglas. Eu sou professora de música paulista, nasci no interior de São Paulo, mas vivo aqui em Florianópolis desde 2003, 2004. Bora lá para minha biblioteca? Vem! Aqui está a minha biblioteca. O que levar? Arte como experiência. John Way. Tem que ir junto. O que mais? Ai, tão difícil. E agora? Esperando não se sabe o que, da Jorge La Roça. Em defesa da escola. Tem algumas coisas. Deixa eu ver, peraí. Acho que é isso. Em Busca da Mente Musical, da Beatriz Hilari. Meu Deus, cabe muito pouco. Acho que eu queria descer, pegar outras coisas lá embaixo, pode ser? Então vamos lá. A sacola é muito pequena. Brás, não pode faltar. Se tiver tempo e possibilidade de tocar, vai Brás. Esse não vai caber tudo. Vou escolher algumas bossa nova. Este Seu Olhar. Influência do jazz. Carlos Lira. Samba de uma nota só. Tem mais dois. Não sei se conhece. O Menina Topeira, Raposa e Cavalo. Tem que ir. Ensinamentos da Vida. E o que eu tô lendo agora? Água Fresca para as Flores. Também vai. Aqui bem escondidinho. Acho que é o que cabe. Não cabe mais nada. Posso ir? Minha sacola tá bem cheia. Eu até queria colocar mais algumas coisas, mas acho que depois eu não aguento carregar tanto. Então, vai assim mesmo hoje, na dificuldade dessas escolhas. Mas vamos lá, vou levar eles. Então agora vamos abrir a sacola para poder falar um pouquinho sobre eles. Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin.
Esse foi o último livro, está sendo, né? O último livro que eu estou lendo. Eu ganhei de 2 grandes amigos e tá mexendo muito comigo. Ele conta a história de uma mulher, da vida de uma mulher, onde ela é a guardiã do cemitério. Então me traz muitas lembranças e a importância da gente olhar pra gente e cuidar dos nossos queridos. Fantástico, me traz muito minha mãe. O menino, a topeira, a raposa e o cavalo. Charlie Macri, não sei. Também foi de um grande amigo, esse aqui desse último aniversário, esse aqui do penúltimo aniversário. Fantástico, esse livro é um livro que faz assim. E é a mensagem do dia. Por exemplo, uma das nossas maiores liberdades é escolher como reagimos às coisas. Sem palavras. Não tem mais nada a dizer. Maravilhoso. Bíblia. Outro que eu escolhi, Em Busca da Mente Musical. É ensaio sobre os processos cognitivos em música, da percepção à produção, da Beatriz Hilary. Esse livro é um livro que me ajudou muito a entender um processo pedagógico musical que eu vivi na prática, sem antes de me tornar uma estudiosa, uma mestre ou uma doutora em música, né? Eu encontrei esse livro, a Beatriz é uma criatura maravilhosa nesse mundo, de Curitiba, do Paraná, hoje vive nos Estados Unidos, mas ela faz uma coletânea de textos onde ela vai desde do bebê, do que ouve, porque repete, porque usamos as terças menores, aí várias coisas técnicas, né? Mas como a música é usada como comunicação, né? Como arte. Jean Maschlein e o Martin Simons, Em Defesa da Escola, uma questão pública. Eu acho que o livro, o tema do livro fala por si só, né? Maschlein aqui vai trabalhar o conceito, né, dessa escola, de como a escola tem que ter o seu próprio movimento e se libertar desse capitalismo, né? Então ele busca um espaço legítimo, né, da escola mesmo. Então ele e o La Roça, não sei se eu acho que eu peguei esse outro aqui, eles conversam, esperando não se sabe o que, sobre o ofício do professor do Jorge La Roça. Então eles vão dialogar para mim, que era uma pianista, que me tornei uma educadora musical e fui para dentro da escola, é trazer a arte e a cultura, essa liberdade da arte nesse espaço escolar, mas nesse ofício de professor dentro dessa escola, né? Então eles são minha base, meus fundamentos para buscar, independente da escola que eu vou trabalhar, mas principalmente a pública, um espaço e um direito de todas as crianças. Arte como experiência do Dewey. É maravilhoso, esse livro é muito, muito antigo, mas eu me encontrei com ele em plena pandemia, trancada em Granada. Então, assim, eu sou muito grata ao Dewey, que um momento muito difícil do mundo, onde eu que vivo rodeada de gente, fiquei sozinha, completamente sozinha, num apartamento em Granada, e o John Way me inspirou a achar a minha arte como experiência, né? Que é um conceito também, experiência, que o La Roça também vai discutir esse conceito de experiência. E aí eu escolhi a minha área musical, né? Então, em especial o Brahms, mas quando eu falo dele, eu falo do Op. 118
Número 2. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Que é demais de lindo. E que é um tema. Foi uma das últimas músicas que eu fiz quando eu era pianista, antes de eu ter o acidente com a minha mão, né? E parar de tocar mesmo. Tá, não tô achando ele aqui. É tão grande o livro. Aqui. Esse intermisso. E é uma loucura, porque ele é cheio de rabiscos, de cores, de exemplos do que eu tinha que fazer com a mão de um jeito ou de outro, e que até hoje essa é uma memória física e emocional que eu vou tocar e eu sinto a minha professora do lado me ensinando, me falando, e toda a energia e o amor que o Brahms me passava com esse texto. E aí escolhi algumas músicas populares. Eu queria levar o livro todo, mas não cabia na minha sacola. Então eu escolhi 3. Samba de uma nota só, né? A influência do jazz e Este Seu Olhar. São arranjos que eu comecei a reestudar agora aposentada. Foi a minha forma de voltar a tocar piano. Então, voltei com a bossa nova. Tô brincando de fazer arranjos. E acho que é isso. Apesar de querer levar mais coisas na minha sacola. Então, assim, a experiência não é esse fato só, né? Como La Rosa diz. Porque eu estou aqui, Douglas está aqui comigo. Experiência é o que eu sinto disso. Eu posso estar sentindo uma coisa e o Douglas, apesar de estar aqui comigo, está sentindo outra completamente diferente de mim. E assim, eu tô muito emocionada. Fiquei meio sem jeito, porque não sabia que ia ser assim. Achei que era uma conversa com ele, que ele ia querer ver, olhar alguns livros meus, talvez pegar algum emprestado, né? Não tinha noção realmente de como seria essa experiência. E foi muito louco, assim, né? Quando ele só foi fazendo as propostas. Você tem que subir, você tem que escolher, você vai fazer o quê? E eu não sabia o roteiro inteiro. Então, assim, não sabia que eu iria escolher esses livros. E também não sabia que será que realmente cada livro desses significava para no meio de tantos eu ter ido lá e ter escolhido cada um deles, né? Então, eu fico muito surpresa comigo mesma de saber que mesmo a gente não sabendo exatamente todas as histórias, todos os contextos de cada livro, como de alguma forma eles marcam a gente por dentro, né? Para entre tantos você ir lá e falar, não, quero esse, quero pensar esse outro. A leitura e a memória que isso traz na gente, eu acho que é o maior ensinamento. Ontem eu estive no aniversário da minha norinha e tinha lá uma senhorinha de 85 anos. E ela me ensinou uma coisa ontem que eu vou compartilhar. Você sabe a diferença, ela perguntou para mim, entre um velho e um idoso? Não, como que eu vou saber, né? Eu tô ficando velha, eu não sei qual a diferença pra ser idosa. Ele falou, então, o velho é o cara que acorda, toma um café, vai pra frente da TV, dói as costas, dói a perna, e ele já quer ir deitar de novo. Esse é o velho. O idoso é aquele que acorda, que vai fazer a caminhada,
que pega um bom livro, que lê. Sabia? Ela dizia, eu sou viciada em livros. Tem que ler, minha filha, tem que ler. E assim eu fico com o meu corpo exigindo que ele também se movimente, porque a minha cabeça está sendo movimentada. Então, porque eu estava brincando com ela que eu já estava ficando velha, porque eu já me aposentei. Ela falou, não fique velha, se torne apenas uma pessoa idosa. E eu acho que calhou assim, de eu ter conhecido ela ontem, Douglas vir aqui hoje, né? Que eu me aposentei e não quero ficar velha, quero ser apenas uma idosa. E continuar com as minhas buscas, as minhas leituras e o meu tocar, encantando a mim mesma e, se possível, outras pessoas, mas a mim mesma primeiro. Beijo, obrigada pela oportunidade.